Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje terça-feira, dia 3 de outubro, e a Igreja nos apresenta hoje a memória de dois sacerdotes e seus companheiros mártires, Santo André de Soveral, Santo Ambrósio Francisco Ferro e os seus companheiros leigos que foram martirizados em 1645 por indígenas e 200 soldados holandeses no Rio Grande do Norte. Estavam participando da missa e os protestantes, junto com os indígenas, invadiram a celebração e martirizaram a todos. Esses mártires foram beatificados por João Paulo II no ano 2000 e em 2015 o Papa Francisco os canonizou. E eu quero te convidar, por intercessão desses mártires, a meditar comigo a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem de Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, nós estamos aqui nessa festa dos mártires norte-riograndenses, e nós ouvimos Jesus que toma a firme decisão de partir para Jerusalém e cumprir, segundo a vontade do seu Pai, a sua missão, que era a de dar a vida por nós. Jesus tomou essa firme decisão, mesmo sabendo dos sofrimentos que eram inerentes a esse caminho que ele iniciava. Mas Jesus foi. Para isso ele veio ao mundo, para cumprir a vontade do Pai. Aqui, nesse primeiro aspecto do Evangelho, eu e você deveríamos sempre tomar a firme decisão de cumprirmos os mandamentos, a vontade e os pedidos do Senhor para nós. Quantas vezes nós deixamos de receber a graça de Deus, deixamos de experimentar o seu amor e a sua misericórdia, porque nós não temos uma decisão e uma vontade firmes. Somos de momento. Nós dizemos amar o Senhor, dizemos querer fazer a sua vontade, mas quando as coisas apertam, nós corremos. Jesus não. Jesus manteve-se firme. Mesmo antevendo os sofrimentos que iria experimentar em Jerusalém, todo o rechaço por parte dos chefes do povo e sacerdotes, mesmo sendo desprezado pelos seus, Jesus mantém firme o seu caminho e o seu propósito de trazer a nós a salvação. Diz o Evangelho que Jesus enviou à sua frente missionários que fossem lhe preparar hospedagem no caminho até Jerusalém. E esses missionários entraram num povoado de samaritanos, e os samaritanos não quiseram receber Jesus. Ora, Deus continua enviando os seus missionários, os seus discípulos, que somos nós, mundo afora, para pregarmos a sua palavra. Jesus continua nos convidando a irmos de casa em casa, de cidade em cidade, testemunhando a fé que nele nós temos, de modo que outros tantos homens acolham Jesus nas suas vidas, recebam Jesus nas suas casas. Mas vejam, nossa missão muitas vezes falha, porque nós não temos fé suficiente? Às vezes não. Às vezes é porque aquele que recebe de nós a palavra não está com o coração disposto a receber Jesus. Isso quer dizer que nós tenhamos que ter a atitude de Tiago e João, pedir a Deus que mande do céu fogo e queime a vida, as cidades, os lugares dessas pessoas? Não, de modo algum. Nós temos que insistir. E aqui entra a beleza do trabalho missionário. Nós temos que insistir. Como nos convida São Paulo numa de suas cartas, nós temos que
anunciar oportuna e importunamente o Evangelho. Nós não podemos nos cansar de pregá-lo. Se nós trazemos para a memória que estamos celebrando hoje dos mártires norte-riograndenses, nós vamos ver que Deus mandou aqueles 2 sacerdotes para preparar o caminho da fé no coração do povo brasileiro, daqueles habitantes, entre os quais muitos indígenas que aceitaram a fé em Jesus e abraçaram o batismo e a vida cristã. Ora, Deus enviou, mas eles, como Jesus pelos samaritanos, foram rejeitados, foram mortos, foram atacados. Nós, muitas vezes, não fazemos o que Deus quer que nós façamos porque nós temos medo das consequências da nossa fidelidade à palavra de Deus. Irmão, não podemos nos prender e nos perder no medo e no respeito humano, porque se assim o fizermos, nós perderemos a graça do céu. Nós não podemos temer o julgamento dos homens. Nós não podemos sequer temer a morte por causa de Jesus. Ah, padre, mas o tempo dos mártires já passou. Não. O tempo dos mártires, enquanto a igreja estiver no mundo, será o tempo presente. Em todas as épocas da nossa história cristã, os mártires estiveram presentes. E não se enganem, a perseguição, o martírio, a entrega e a doação total da vida está muito mais próxima de nós agora nesse tempo do que estava há 100 anos atrás. Logo, irmãos e irmãs, em breve, nós vamos ter que tomar uma decisão muito radical. Ou somos de Cristo ou contra Cristo. E se formos de Cristo, nós seremos levados às praças públicas, seremos martirizados, seremos tornados exemplos para os demais, para que eles não sigam o nosso caminho. Mas vejam, o sangue dos cristãos, a história já nos apresenta essa verdade, sempre foi semente de novos cristãos. O sangue dos mártires, derramado em muitas terras, fez brotar uma comunidade forte e viva. Se o Senhor nos convida a derramarmos o nosso sangue, amém. Deus seja bendito. Ele nos capacitará e nos dará força para passarmos pelos tormentos e oferecermos a nossa vida sem reservas até a morte, se for necessário. Eu me recordo que, uns 8 anos atrás, eu assistia uma missa pelo YouTube. Era uma missa na Catedral de Seattle, nos Estados Unidos, e o cardeal arcebispo de Seattle, na época, estava se despedindo da sua arquidiocese depois dos seus anos de serviço, porque havia recebido a emeritude depois de tê-la pedido ao Santo Padre, o Papa. E o cardeal, que eu infelizmente agora não me recordo o nome, dizia no seu agradecimento final que ele tinha a certeza, por causa dos tempos que estávamos vivendo e estamos vivendo, que ele certamente morreria no calor do seu aposento, do seu quarto, no lar sacerdotal da arquidiocese. Mas ele tinha a certeza que o seu sucessor, anos mais jovem que ele, que teria ainda muita experiência e tempo pastoral à frente da sua arquidiocese, certamente morreria numa prisão, porque o mundo que vivemos rejeita os nossos valores e rejeita os seus pregadores. E que o sucessor do seu sucessor certamente morreria queimado em praça pública. Não tenhamos dúvida, esse tempo está próximo. Há de chegar o dia e não tardará, e será nos próximos anos em que nós teremos que tomar uma firme decisão. Ou somos de Cristo, ou somos contra Cristo. Você, irmão e irmã, é de quem? É de Cristo ou é daqueles que trabalham contra Cristo? Que Deus te abençoe e até amanhã.